Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. O orçamento da Secretaria de Obras para 2017 é de R$ 64 milhões. Responsável pela pasta, Marco Antônio de Toledo, apontou que o valor foi maior que o apresentado na audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias em junho. Quando eu estive aqui em junho do ano passado, eu falei para os senhores na LOA, na LDO, que o nosso orçamento ia ser em torno de 52 milhões. Mas eu sempre falei aos senhores que o nosso orçamento ele trabalha com uma arrecadação flutuante. Ele pode ser suplementado a cada minuto. Hoje o nosso orçamento ele vai ser apresentado para os senhores com 64 milhões. Grande parte dessa diferença que está dando a maior no orçamento é em função da arrecadação da COSIP. Que a COSIP, a previsão de arrecadação da COSIP em número redondos para 2017 é na ordem de 44 milhões. Então, falando rapidamente, como eu falei, de 64 milhões, 44 milhões é COSIP, 1.542.000 são recursos vinculados. O que são esses recursos vinculados? Aquilo que eu falei para os senhores, aqueles recursos que o município recebe, que só podem ser gastos em infraestrutura urbana, que no caso, quem faz essa infraestrutura urbana sou eu, Trânsito e Proguaru, mas mais a Secretaria de Obras. Infraestrutura urbana, 1.549.000. Isso é o que está previsto para 2017. Eu tomo muito cuidado em falar em previsto, porque no ano de 2016 a arrecadação foi na ordem de 10 milhões desses valores. Então, grande parte, quando eu falo que eu tinha um orçamento de 50 milhões em 2016 e estou executando 140 milhões de ação, é esse o descompasso, que vocês vejam que eu falo das ações da COSIP, mas elas são pequenas perto dos investimentos que a gente está fazendo. 3 milhões é o custeio. Esse sim é o orçamento próprio, é o dinheiro próprio da prefeitura que a Secretaria de Obras usa. Para que serve esses 3 milhões? Ele serve para pagar aluguel, pagar conta de luz, pagar telefone, pagar conta de água, ou seja, para o custeio administrativo da Secretaria. O secretário também falou sobre o cancelamento da licitação para contratar a empresa que faria a manutenção e a ampliação da iluminação pública. Quando eu estive aqui dia 1º, estava concluída a licitação, tínhamos um ganhador e o juiz não deixava assinar o contrato porque tinha essa ação do Paraná. Embora ele já tinha dado ganho para a gente lá que poderia aglutinar e trabalhar com os 3 serviços ao mesmo tempo. O que foi feito? Logo depois daquela eleição aqui, ele mandou cancelar a licitação. Ele mandou cancelar a licitação, ou seja, não valeu de nada. Quase 1 ano e meio de trabalho não valeu de nada. Cancelou porque entendeu, quis acatar a decisão da advogada do Paraná. Muito bem. Com isso, o que o município teve que fazer? Eu já tinha explicado anteriormente para os senhores aqui que a gente já vinha equipando o departamento de iluminação pública com a mão de obra própria que a prefeitura existe na parte de compra de materiais, lâmpadas, reatores, fios, caminhões, cestos para fazer o serviço, que eu já teria logo em breve 4 equipes na rua, que hoje as tenho trabalhando essas 4 equipes. O governo achou por bem também fazer uma contratação emergencial, porque eu comentei com os senhores que o parque de iluminação tinha 57 mil pontos de energia, que a gente tinha um passivo deixado pela Bandeirante Energia, que parou de prestar o serviço por força de contrato em julho de 2015, e a gente levou esse contrato aditado até janeiro de 2016. Mas deixou um passivo para trás de em torno de 12 mil lâmpadas apagadas. E eu falei na época para os senhores o seguinte: se eu tenho 57 mil lâmpadas, com 12 apagadas, apagando 1.500 lâmpadas por mês, era questão de tempo do município entrar num colapso a nível de energia. Aí o que foi feito? Com esse dinheiro da arrecadação da COSIP, nós equipamos o departamento, compramos todos os materiais, locamos os caminhões e contratamos a emergência. Então hoje, só para elucidar alguns números para os senhores, fazendo um exercício rápido, para entrar no orçamento propriamente dito, o que acontece? Vamos nos remeter a junho desse ano, quando a gente falou isso. Então, se o município não tivesse feito nada, de junho desse ano para cá, se eu tenho 12 mil pontos e eles
A cada mês se somam mais 1.500, se o município não tivesse feito nada, hoje nós estaríamos com 21 mil lâmpadas apagadas, seria um caos. O que acontece hoje? Foi contratada uma emergência por 2.750.000, que é público dos senhores, teve ampla publicidade isso, para consertar 18.100 pontos. E mais a nossa equipe trabalhando na rua também. Então o que acontece? A nossa equipe, em média, essas 4 equipes, elas consertam em torno de 1.000 pontos luminosos por mês. Por que eu falo com muito cuidado em média? Porque quando chega o problema lá, ora pode ser uma lâmpada queimada, ora pode ser um reator, ora pode ser um furto, ora pode ser só um desarmamento de uma chave. Então, cada problema ele tem uma característica e um prazo de execução diferenciado. Por isso que a gente trabalha com uma média de 1.000 lâmpadas. E a contratada, que hoje deve estar com umas 12 equipes na rua, ela começou a trabalhar 2 meses atrás, ela já consertou 7.000 pontos. Então, fazendo uma conta rápida, o nosso pessoal já consertou 6.000 pontos. A contratada em 2 meses consertou 7.000 pontos, ou seja, uma média de 3.500 pontos por mês. Uma conta simples, se você pegar 21.000 lâmpadas apagadas, subtrair 13 que foram já executados, hoje nós temos um déficit apenas de 8.000 lâmpadas. Isso se reflete nos pleitos que chegam para o departamento, nos consertos de lâmpada, diminuiu bastante. No nosso call center, que eu queria deixar consignado o número aqui, que é 2088-5838, depois, se precisar, o Elide, a minha assessoria, a assessoria do prefeito está aí para passar isso detalhadamente. No call center, as ligações caíram em torno de 50% os pedidos. Então, a gente entende que, se tudo correr bem, com esses números que eu lhe falei, nos 60 dias, eu não terei mais problema de iluminação. O vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, perguntou sobre o planejamento de pavimentação de ruas por meio de mutirões. Sabemos que os mutirões têm uma função social interessante, né? Eu queria perguntar quantas ruas foram pavimentadas ao longo da sua gestão e quantas estão previstas aí para o próximo governo, né, que é o que nós estamos discutindo aqui, é o orçamento do ano que vem. Não sei se o prefeito eleito, o vereador cassado, Gustavo, vai dar continuidade a esse trabalho que tem uma função social muito interessante na cidade. O questionamento foi respondido pelo secretário adjunto, Alexandre Rocha de Mendonça. Esse ano nós trabalhamos em 40 vias, né? Foram pavimentadas aproximadamente umas 40 vias aqui na cidade em sistema de mutirão. Não sei se o pessoal conhece como é que funciona o mutirão aqui da prefeitura. Tem toda a parte técnica que a prefeitura passa para a população e material. E a gente trabalha com mão de obra do povo, né? Então, alguns bairros que nós finalizamos esse ano, vereador, foi o Vila Real, né? Fizemos o Parque das Laranjeiras, fizemos agora 2 ruas no Jardim dos Cardosos. Como o senhor sabe, nós estamos lá na Rua Tucuruí, no Tupinambá. Fizemos mais uma no Tupinambá, que o senhor também solicitou, né? Agora, para o ano que vem, é um novo orçamento e vai ter um novo planejamento até com o novo prefeito e com as emendas que vocês encaminharem para a prefeitura para estar sendo executada. Não somos nós que decidimos quais são as ruas que vão ser feitas. Na realidade, isso é uma decisão do próprio governo, vem da Secretaria de Governo. Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do Democratas, criticou a não execução de obras previstas nas emendas parlamentares. Diante de um trabalho que se iniciou no começo do ano para a execução de algumas obras dentro do que foi aprovado através dessa emenda impositiva, retornando ao governo para que fossem feitos em 2017, significa protelá-lo até lá, em passo de tartaruga, para que não houvesse, viu, seu secretário? Por exemplo, estou falando, eu queria citar, por exemplo, a rua Joaquim Miranda, do bairro de Vila Augusta, que foi um compromisso do governo para com esse vereador. Estou dizendo o meu e eu sei que há muitos outros casos de vereadores descontentes nesta casa também.
E isso acarreta um compromisso muito sério. Não terminou ainda o mandato, nós temos que trabalhar na aprovação, essa casa tem que trabalhar na aprovação do orçamento que foi estabelecido através de diretrizes e orçamento para que fosse executado neste ano, e as coisas não aconteceram devidamente. Fiquei sabendo, seu secretário, que foi retornado a pedido do governo para que fosse cancelados os empenhos do que deveria ser feito, e alguns deles será executado em 2017. Nós estamos trabalhando no orçamento desse ano para 2017, e isto está sendo postergado com o orçamento de 2016, acumulando 2017, e que essa casa estará aprovando novamente as emendas impositivas que deverá ser atendida em 2017. Então eu gostaria de entender o porquê e antecipar já antes da resposta que o decreto se fala que não poderá ser empenhado a partir do mês de novembro, empenhado. Isso não cabe aos já empenhados. Então eu gostaria de saber, seu secretário, como ficará o compromisso firmado com esse vereador, com o executivo e com a sociedade do bairro de Vila Augusta, o compromisso que deveria ser já atendido e que está sendo postergado para 2017, ou seja, a canalização para captação de águas pluviais e a camada asfáltica para esta rua. Estou dizendo uma delas, são várias outras, eu estou dizendo uma delas apenas, para que a gente não tome todo o tempo desta audiência explicando caso a caso. Eu gostaria de ter uma resposta referente a isso. Essas emendas existem, foram pedidas pelo governo sim para a gente preparar essas licitações e fazer essas contratações. Só que o que acontece? Depois eu queria até que a assessoria do vereador Paulo Sérgio, qualquer outro vereador que tenha uma emenda que não foi contemplada nesse exato momento, marque com a Secretaria de Obras para a gente mostrar o processo, mostrar as cronologias, mostrar as datas desse processo, para vocês verem que esses processos não ficaram parados nem um minuto, nem por Secretaria de Governo, nem por Secretaria de Obras, nem por DCC. Eles tiveram o trâmite normal, mas eu gostaria muito que a assessoria marcasse com a gente lá para a gente ter essa conversa, mostrar processo para ficar mais tranquilo. Mas o que aconteceu no caso dessa rua Joaquim Miranda especificamente? Ela foi para a licitação, ela está licitada, ela está com o contrato assinado, só que o contrato voltou assinado dia 4/11. O que acontece? O governo soltou um decreto no começo do ano, que corrigiu ele no dia 30, que corrigiu ele no dia 7 agora. O que são essas correções? Que não pode empenhar mais nada agora a partir de 30 de outubro, fazer nenhum empenho novo. O que acontece? A partir do dia 7, as liquidações, não haverá liquidação. O que é liquidações? Você faz a medição, você tem que liquidar para pagar. Então, para não ter mais liquidações a partir do dia 7, para poder ajustar as questões da transição, que deve estar acontecendo com o governo do prefeito eleito Guti. E aí o que acontece? O governo tomou a decisão de nem mandar para empenho, porque quando o contrato vem assinado, ele tem que ir para empenho, só que ele chegou dia 4. O que o governo pediu para fazer? Porque o governo entende que a população tem que ser contemplada. Ele pediu para impactar. Abrindo o orçamento agora em janeiro, já existe reserva, essa reserva ela passa e faz esse contrato. Existem alguns outros casos de vereadores que a licitação foi concluída e ora não foi homologada, então não gerou o contrato, que está na mesma situação. Então, os vereadores que se sentirem no contrato, procurem a Secretaria de Obras, a gente vai ter o maior prazer de atender, mostrar que está com uma clonura, porque a orientação que o governo nos passou, presidente, é que todas essas obras serão feitas. O Jornal da Câmara faz uma pequena pausa e volta já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara.
Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Durante o segundo dia de audiências públicas da Lei Orçamentária 2017, o secretário de Governo do município, Benedito Aparecido da Silva, apresentou o orçamento de todas as coordenadorias da administração. A Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários, está aqui o Marcelo Chueri, que é o nosso coordenador. Tem um programa, Gestão de Assuntos Aeroportuários, Coordenação de Assuntos Aeroportos, com um orçamento de 1,5 milhão. Coordenadoria de Relações Federativas, que tem um papel, como nas suas atividades principais, de potencializar as relações da cidade de Guarulhos, principalmente na região metropolitana de São Paulo. Um orçamento de um pouco mais de 560 mil reais. Não menos importante, a Coordenadoria de Relações Internacionais, que cumpre um papel estratégico para a cidade de Guarulhos, principalmente por sediar um dos maiores aeroportos do país, que tem lá para a gestão de relações internacionais um pouco mais de 500 mil reais de orçamento. Coordenadoria de Política para Mulheres. Tem lá um pouco mais de 5 milhões no seu orçamento, também para a promoção da igualdade de gênero. Isso, basicamente, é para o funcionamento para pessoal e funcionamento, como nas demais secretarias, de custeio para o seu funcionamento. Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade, que tem como atividade principal a captação e promoção de ações solidárias ao lado das diversas entidades sociais da cidade, buscando, logicamente, ações de solidariedade para o povo, principalmente mais pobre da nossa cidade, mais carente e que mais precisa dessa atenção. Com um orçamento de aproximadamente 13,4 milhões, Coordenadoria da Igualdade Racial. Está aqui também a Edna Roland, tem como seu programa principal a promoção da igualdade racial, e um orçamento de 1,9 milhão, que basicamente é para custeio e realização de atividades de inclusão tratadas lá pela coordenadoria. Muito importante o trabalho da Coordenadoria da Juventude na nossa cidade, que tem como atividade principal a realização da Feira dos Estudantes, proporcionando acesso dos estudantes a serviços de informações e oficinas de formações relacionadas ao trabalho. Tem um pouco mais de 2 milhões no seu orçamento, para o desenvolvimento das políticas para a juventude. Como eu disse, obviamente não se restringe os investimentos em juventude somente na Coordenadoria da Juventude. A Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, no seu programa principal, desenvolvimento de políticas para a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, cerca de 2,2 milhões também no seu orçamento. Como atividade principal, a nossa Defesa Civil, como eu já disse, identificar as áreas de risco no município, mapear os riscos existentes nessas áreas de forma que identifique e dê o tratamento adequado para cada um deles. Atuar na remoção de famílias em edificações, moradias ou submoradias em condições de riscos iminentes. Temos duas ações principais, dos programas, que é a Defesa Civil e o Fundo da Defesa Civil. Um fundo, obviamente, bastante tímido pelo papel que a Defesa Civil desempenha na nossa cidade, mas
com cerca de 7,8 milhões, principalmente para a gestão de pessoal. Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos. Tem como seu principal programa a gestão administrativa e operacional da coordenadoria, com cerca de 6,6 milhões, que é o mais popular conhecido, o PROCON, né, que é a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, que tem como atividade principal planejar, elaborar, propor e executar a política municipal de proteção e defesa do consumidor. Tem um pouco mais de 1,5 milhões no seu orçamento. A vereadora Genilda, do PT, falou sobre as mudanças que podem acontecer nas coordenadorias com a troca de gestão no próximo ano. Eu tenho ouvido falar muito nessa transição aí de extinção e extinguir algumas coordenadorias, ou todas, eu não sei ainda como é que está, e acho isso natural, cada governo tem uma forma de governar, que é o seu estilo, a sua maneira de pensar. Mas tem 3 coordenadorias aí que eu não poderia deixar de chamar a atenção. Uma delas é a Defesa Civil. A gente viu recentemente aí o estudo que nós fizemos sobre as enchentes na cidade de Guarulhos, inclusive o Guti fazia parte dessa comissão, e nós sabemos do problema grave que nós temos hoje de enchentes em Guarulhos e o que a Defesa Civil tem feito para conter e para evitar esses riscos, tanto do ponto de vista preventivo, quanto do ponto de vista da eficiência de evitar, como o Benê colocou, grandes tragédias na cidade. Também discuto muito a questão da coordenadoria da mulher. Lembrando que Guarulhos tem 51% hoje, 53% de mulheres, né? Então, a política para mulheres, na minha opinião, em vez de pensar na extinção, tem que pensar no aprimoramento. Ela precisa avançar e avançar muito. E a outra questão que eu também acho que é necessário a gente reforçar é a questão da juventude. Então, é preciso pensar que a Coordenadoria da Juventude precisa investir em projetos e políticas para os nossos jovens. Eles hoje são a nossa grande preocupação. Ontem, no trabalho aqui, até questionei a questão da formação profissional, porque implica também na formação dos nossos jovens. Então, em que pese o meu reconhecimento a todas as coordenadorias aí, que eu acompanhei, que são de extrema importância, mas eu não poderia registrar essas 3, porque considero que elas têm que ser pensadas bastante antes de ser alguém pensar em extingui-las. Obrigado. Respeitamos o novo governo, o governo que foi eleito democraticamente pela população da nossa cidade e que certamente trará inovações nas diversas áreas de governo. E não será diferente, obviamente, na relação das coordenadorias. Nós acreditamos e defendemos até aqui, vamos continuar defendendo, Ari, até o dia 31 de dezembro, o papel das políticas setorizadas no nosso governo, porque acreditamos que assim que nós avançamos até hoje nas políticas para as mulheres, para a juventude, na luta e no combate do racismo, na criança e no adolescente, nas políticas para a criança e do adolescente, na discussão da acessibilidade, em todos esses setores nós temos certeza que avançamos porque apostamos nas coordenadorias que não só de forma isolada trabalhavam, mas que também ao lado de forma estruturante trabalhavam e disputavam o orçamento dentro das outras secretarias que compõem o governo. Por isso tem sim um papel muito importante, nós vamos continuar defendendo e lutando por todas essas políticas. Vejam os avanços que nós tivemos nas políticas para as mulheres na nossa cidade. Heleno Metalúrgico, do PDT, questionou o secretário sobre os investimentos na Defesa Civil. Eu indago na situação. Hoje, qual investimento que foi feito pelo atual governo em relação a essa coordenadoria? Qual investimento que foi feito? Tudo bem, tomara que não chovam como choveu anos atrás. Estamos preparados se vier algo maior? Onde está o nosso preparo? Preparo de pessoas nós temos, né, porque são qualificados. Mas as demais situações,
para ter essa contenção, né, de enchente dentro do nosso município, nós temos que ter também não só a força de trabalho, nós temos que ter equipamentos, nós temos que ter estrutura dentro da nossa cidade. Então eu gostaria de saber como que está isso, porque o governo que vem quer saber também. Obrigado. O Heleno traz um debate importante e desafiador. Heleno, hoje, para nós, né, é um desafio, investimento em qualquer área do governo, não é diferente na defesa civil. Mas nós trabalhamos numa política de integrar as ações de cada uma das áreas de governo. Nós sabemos que, a Margarete me lembrava aqui, que não só a equipe diretamente da Defesa Civil, mas nós temos um trabalho com as comunidades locais, em diversos setores da cidade, principalmente onde há um mapeamento evidente de risco, passam por um treinamento, passam por uma qualificação, recebem mensagens e avisos por celular de possíveis ocorrências de tempestades ou de acontecimentos atípicos, né, da natureza. Então, recebem da equipe da Defesa Civil, a Margarete depois pode complementar, mas é um trabalho de integração de toda a cidade. Além de apresentar o orçamento das coordenadorias, o secretário de Governo, Benedito Aparecido da Silva, também divulgou as receitas e despesas da própria pasta. Para 2017, a Secretaria de Governo tem um orçamento estimado em aproximadamente 56 milhões de reais. E no próximo bloco, você acompanha o resumo da sessão de terça-feira. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Nas audiências públicas da LOA, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico apresentou uma previsão orçamentária de R$ 7.250.000 para o próximo ano. Os gastos com a folha de pagamento consomem quase 80% desse valor. Fechando a série de audiências de terça-feira, dia 22, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento, a AGRU, também apresentou a receita prevista para 2017. De acordo com o diretor-presidente da AGRU, Plínio Tomás, a agência vai trabalhar com um orçamento de R$ 7,5 milhões de reais. Na sessão ordinária da última terça-feira, dia 22, o presidente da Casa, professor Jesus, do Democratas, informou as licenças dos vereadores Eduardo Barreto, do PCdoB, e Zé Luiz, do PT, bem como os vereadores suplentes para substituição. Informo aos senhores edis que o vereador Eduardo Barreto solicitou 15 dias de licença para tratar de assuntos particulares de 21 de novembro a 5 de dezembro, sendo devidamente deferida pela presidência. A primeira suplente do PCdoB, a senhora Luísa Cordeiro, compareceu nessa dignidade no dia 21 de novembro, entregou a documentação necessária e foi empossada no cargo de vereadora. O vereador Zé Luiz
solicitou 15 dias de licença para tratar de assuntos particulares de 18 de novembro a 2 de dezembro, sendo devidamente deferida pela presidência. O atual segundo suplente da coligação PT-PPL, o senhor Maurício Brinquinho, prorrogou sua licença para tratar de assuntos particulares por mais 15 dias, de 23 de novembro a 7 de dezembro, sendo deferida pela presidência. O atual terceiro suplente da coligação, o senhor Laércio Pereira, compareceu nessa agilidade no dia 21 de novembro, entregou a documentação necessária e foi empossado no cargo de vereador. Designa o vereador Romildo Souza para substituir Romildo Santos, presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico. Designa a vereadora Marisa de Sá para substituir o vereador Zé Luiz como membro da Comissão de Higiene e o vereador professor Romulo Ornelas como presidente da Comissão do Meio Ambiente. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos com uma nova edição na segunda-feira. Um bom final de semana para você.